Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e especialmente o nosso programa Espaço Aberto. Será que amor é sempre bom ou em determinada dose ele pode ser demais? Para refletir sobre amor patológico e ciúme excessivo, seus sintomas e quais as consequências, deles nas relações, hoje a gente conversa com a Cíntia Sanches, que é psicóloga clínica e pesquisadora do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também doutoranda pela Unifesp. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada pelo convite. Então vamos tentar entender um pouco desse tema, primeiro falando do amor patológico. Como a gente pode caracterizar esse amor patológico e se essa denominação é recente, é nova ou de uma forma ou outra ela sempre esteve por aqui? Oficialmente aqui no país, a gente pode dizer que, assim, depois dos anos 2000, né, que começou essa nomenclatura, mas quando a gente olha literatura, quando a gente olha, tipo, filmes, poesias, músicas, sempre tinha uma apimentada de excesso, né, sobre a relação amorosa, né, então a gente sempre ouvia, por exemplo, músicas que referenciavam ciúme, que colocavam o ciúme, por exemplo, como uma quantidade de amor. E também, quando a gente pensa em amor patológico, a gente entende que, às vezes, a gente mede o amor pelo quanto eu gosto ou quanto eu me dedico ao outro. E aí é onde que eu gosto de dizer que gera o problema. Porque enquanto eu faço pelo outro, quem faz por mim? Né? Se eu tenho que fazer por mim, e se tudo que eu tenho eu faço pelo outro, algo fica me faltando, né? Então, sempre existiu, né? E quando a gente olha as músicas, por exemplo, você faz falta, né? E assim vai tendo essas correlações. Então, não é algo novo, mas é algo que é estudado recente, né? Isso a gente pode dizer. Então, o amor patológico, no nosso ambulatório, eu estou lá há 16 anos, mas é um pouquinho antes de eu entrar que já existia os primeiros estudos. E aí, na verdade, o amor patológico a gente classifica como se fosse um problema da relação amorosa vinculado à impulsividade e à dependência, que a pessoa deixa de fazer coisas para você, para si mesmo, né, para viver a relação do outro ou fazer tudo pelo outro. E quando a pessoa se sente distante fisicamente ou emocionalmente, por exemplo, eu acho que a pessoa está brava comigo porque ela não atendeu o telefone. Eu tenho sintomas físicos que são similares aos sintomas de abstinência por qualquer uso de droga. Então, taquicardia, sudoreses, náuseas e tudo mais, né? Então, qualquer tipo de distanciamento emocional já me gera essa angústia e esses sentimentos, né? Então, assim, tudo na vida se torna secundário e o amor, ou o parceiro, ou a parceira, é o norte de toda a vida. Então, assim, eu só faço coisas se for com ele ou para ele. Então, a gente caracteriza esse comportamento por essas questões, e a gente também tem um grande crivo que não está no olho de quem sente, mas no olho de quem está nessa relação ou está em volta, que é assim, nossa, olha como ele ficou distante do trabalho, olha como ele não está produzindo. Ele entregava todo dia o relatório certinho, agora ele atrasa. Então, assim, as pessoas vão identificando que as outras áreas da vida, elas começam a ter defasagem, trazendo prejuízo para as pessoas. E também no relacionamento, né, amoroso. Então, é assim que a gente caracteriza o que a gente chama de amor patológico. São sintomas físicos, sintomas emocionais. Eles também podem estar relacionados à presença do ciúme excessivo que a gente trouxe aqui no começo da conversa? Sim, sim. Na verdade, assim, é uma linha bem tênue, né? A gente que pesquisa entre a gente caracterizar alguém que tem amor patológico e alguém que tem ciúme, né? Isso, quando a gente avalia, aplica os instrumentos de pesquisas, é, é difícil separar, mas a gente não entende na dinâmica psíquica que é a mesma função. Então, assim, os sintomas parecidos, mas o que move esse comportamento é um pouco diferente, uma visão mais clínica, né? E não tão de pesquisa. Quem tem amor patológico pode sim ter ciúme e vice-versa. Quem tem ciúme pode sim ter amor patológico. A questão que diferencia os dois é que o amor patológico, ele
o fundo da causa, vamos dizer assim, da relação, é o medo de perder. É o medo de não ser a prioridade, é o medo de estar faltando para o outro. O do ciúme é de ser traído. Então, assim, sempre tem um terceiro ou uma terceira situação que pode atravessar minha relação e fazer com que ela termine. Então, um é a necessidade de estar colado o tempo junto, e o outro é mais quando alguém tenta separar ou romper, que isso traz mais angústia para a relação, né? No caso, o ciúme. E, bom, sentir ciúmes é normal, se apaixonar também é normal. Mas quais são os sinais de que esses sentimentos estão ultrapassando a normalidade e passando a serem patológicos? E patológico quando a gente fala assim, realmente numa questão de doença, de algo que precisa ser tratado, né? Sim. Então, acho que como a maioria das doenças, né, de emocionais, a gente tende a avaliar com um prejuízo e o sofrimento que a pessoa fala pra gente, né? Então, assim, poxa, Cintia, eu quero muito sair com a minha mãe para fazer tal coisa. Mas se meu parceiro não for, eu não consigo. Mas ao mesmo tempo eu fico com remorso de não conseguir ir com a minha mãe, eu não sei quanto tempo eu vou ter ela aqui. Então, assim, isso é uma angústia, é um sofrimento, né? Ou assim, nossa, eu não aguento mais, eu já perdi meu emprego porque meu chefe falou que não aguentava mais eu vasculhando a rede social do meu esposo, da minha esposa, né? Então, assim, quando traz prejuízos e sofrimento, aí a gente entende que é patológico. No começo de toda relação, existe aquela paixão, né? Que é comum a gente ter alguns comportamentos mais, vamos dizer assim, mais arriscados, tipo, vou sair um pouquinho mais cedo do trabalho para encontrar com a pessoa. Mas depois de um período, a gente entende que as coisas se acalmam e aí entra num relacionamento mais estável, que não traz tanto medo de rompimento, e aí as coisas andam, né? Normalmente quem tem ciúme ou amor patológico fica por esse estado por muito tempo, né? Então é daí que a gente consegue entender os prejuízos sociais, emocionais e o sofrimento também. Quando o amor patológico ou o ciúme não vem atrelado a outras situações, como, por exemplo, depressão, ansiedade, em outros transtornos vinculados aos transtornos mentais, né? Existem certos traços de personalidade que acabam propiciando a presença ou desenvolvimento desse amor patológico, desse ciúme excessivo, ou não? Na verdade, é mais uma questão de ambiente, de vivências da própria pessoa, ou até cada caso é um caso, cada relação é uma relação. Então, eu acho que tem um pouco de tudo. Acho que vai depender um pouco da história de vida da pessoa. A gente entende, né, o que a gente pesquisou e a gente pode trazer da nossa população, né, brasileira, porque a gente não comparou nenhuma população que tem uma cultura diferente ainda, apesar de ter estudos em outras culturas, né? Mas a gente percebe o quê? Que quando a gente olha pelas características, por exemplo, da personalidade, a gente vai ver que tem um grau de impulsividade maior, uma questão de persistência maior. A gente também vê também uma questão que a gente chama de neuroticismo, que é como eu enxergo o mundo. É uma coisa assim, que tudo tem que ter um destino, não é uma coisa muito cética, é mais pro simbólico. Então, assim, e que as músicas ressaltam isso, né? Que nem, por exemplo, Meu Amor estava escrito nas estrelas, estava assim. Então, romantiza o evento. Não, porque isso é o destino. Então, as pessoas que têm um amor patológico, ele tem esse tipo de neuroticismo, que a gente chama, elevado, quando comparado a um grupo de população que não tenha essa questão, né? Baixa autoestima também é muito mais frequente do que quando a gente compara com população que não tem essa questão. E uma outra questão que eu acredito que seja muito importante é que nem sempre está atrelado a um relacionamento. Ele pode estar atrelado a várias relações ao longo da vida, ou apenas uma e a pessoa sofre por 10, 15 anos pelaquela pessoa, né? Então, assim, ela pode até tentar se vincular e tudo mais, só que esse comportamento ele está voltado para esse parceiro, essa parceira de
10, 15 anos atrás. Ou a pessoa nem se relaciona mais, ela vive aquela sensação, aquela emoção para sempre, e nem sempre é por escolha, é porque não consegue sair daquilo mesmo. E além disso, né, que como você falou, pode ser que não estejam em relações, mas pode ser também que não esteja em relações amorosas, pode ser que esteja em relações de amizade, de pai com filho, de parentalidade, de familiares, como acontece? Na verdade, assim, quando a gente, nosso estudo lá no hospital, em especial são do trato do relacionamento amoroso, então, conjugal. Uhum. Então, a gente não trata lá, por exemplo, mãe que tem muito ciúme do filho, tem muito medo de perder o filho, ou qualquer outra questão nesse sentido. Mas a gente sabe que tem alguns, esses tipos de elementos, como, por exemplo, filho, irmão, pode sim ser um rival de um ciumento. Tipo, porque sempre você tá com a sua irmã. Que tanto que você tem com a sua irmã, né? Por que que você me deixa aqui para ficar com a sua irmã? Então, assim, eles podem entrar mais como um rival, vamos dizer assim, mas não que a gente entre nessa, a gente acolhe também essa outra demanda. Tá. Você já falou um pouquinho, mas agora especificamente, né, falando dessas relações e das consequências. Quais as consequências mais comuns que aparecem nesses relatos que vocês têm no grupo de estudo de vocês, quando esses sentimentos exacerbados acabam dominando? A gente pode até estar falando de relacionamento tóxico ou abusivo? Sim, então, na verdade, assim, no amor patológico, a gente entende que a pessoa que sofre do amor patológico é uma pessoa mais passiva, no sentido de, tipo, mais altruísta. Então, assim, ela é mais dedicada, ela é mais no sentido assim, eu faço tudo por você e tá tudo bem, né? Quando a gente pensa no ciúme, já não é tanto essa questão altruísta que é mais relevante, é mais assim, quem tá tomando o meu lugar ou quem pode tomar o meu lugar, né? Então tem essa diferença. Sobre a questão dos prejuízos, assim, a gente entende que algumas das relações, elas acabam por conta do amor e do ciúme patológico. Porque, assim, num primeiro momento, pode ser legal ter alguém para fazer as coisas por você ou querer cuidar de você. Mas tem uma hora que enche o saco. Então, assim, normalmente, o que que acontece? Essas pessoas elas vêm sempre em estado de rompimento ou com ameaça de rompimento. Então, se faz tudo para tentar reatar a relação. Então, olha, eu vim aqui porque a minha mulher falou que se eu não parar de ligar para ela todo dia, ela vai terminar comigo. Então, assim, às vezes a pessoa ela não quer tratar, ela não entende que aquilo é um problema. Ela vem porque a mulher vai terminar com ele ou com ela, né? Então, às vezes a gente tem que fazer um processo de identificação junto com a pessoa para tentar determinar por que que isso está acontecendo, por que que chegou a esse nível de tipo ter uma ameaça de rompimento para voltar ou tentar modificar o tipo de relação. Certo. E agora que a gente entendeu bem do que a gente está tratando, existem algumas perguntas a se fazer em um primeiro momento de reflexão para saber se as atitudes ou o pensamento dessa pessoa, enfim, que poderia estar se enquadrando nesse caso de amor patológico, poderia se fazer então essas perguntas para ver se identifica, se ela se identifica com isso, se ela pode fazer algo em relação a isso? Tem isso, né? Sempre vem normalmente o discurso do outro, né? Para a pessoa vir buscar o tratamento. Ela se dá pelo sofrimento, a consciência do sofrimento, pelo, pela fala do outro. Mas se ela fosse falar para si mesma, será que se ela perguntasse assim, nossa, será que eu ligar 10 vezes por dia para o meu namorado, meu marido, minha esposa, será que a minha colega do lado faz isso? Nossa, será que toda mulher que eu avalie o homem que é mais interessante que eu, será que ele pode realmente ser um rival, né? Ou por que que meu marido se interessaria por qualquer mulher menos bonita ou mais bonita do que eu, né? Nossa, meu chefe está chamando minha atenção no serviço, falou que eu fico muito no celular. O que que eu fico tanto fazendo no celular? Então, assim, essas percepções do externo pode vir como questionamentos internos também, né? Porque a pessoa ela tende a querer não enxergar aquilo, porque se ela enxerga aquilo, ela
meio que desaba e percebe o problema em si. E como eu quero manter um comportamento, né? Porque eu acho que aquilo que faz a pessoa ficar comigo, então eu não tendo a olhar para isso. Ah, ou, por exemplo, ai, um amigo do meu namorado chamou ele para uma partida de futebol na quarta-feira no Morumbi. E eu ficar ansiosa, taquicárdica, preocupada, o que está acontecendo? Ele não atende o celular. Será que todo mundo fica assim? Tipo, então assim, se questionar se o seu sofrimento está de acordo com a situação. Eu acho que esse é um bom crivo também, né? Sim. E são essas formas de questionar, sim. E quando a gente vê outras pessoas se relacionar e vê que tem uma leveza maior, tipo, ai, meu marido não pode sair de sexta-noite. Nossa, mas o marido da Jaqueline vai. Por Uhum. que que ela... Será que ela não gosta dele? Né? Porque às vezes as pessoas medem o controle por meio de falar que é o quanto que gosta. E a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Afinal, como tornar esses sentimentos que podem ser tão intensos mais maleáveis, mais leves, como você citou, e principalmente mais saudáveis? Aí, no seu caso, né, você ajudando a gente a entender como que a psicologia tem direcionado casos como esses. Primeiro momento, assim, quando a gente pensa em psicoterapia, a gente pensa em trazer a pessoa para o que está, para o fato em si. E para ela ter uma tomada de consciência, tipo, será que... Não, eu realmente, eu tô aqui agora porque eu reconheço que eu ligo demais. Eu reconheço que eu sou stalker, né? Então, o que que eu preciso fazer para lidar com isso? E aí, junto com as pessoas, porque o trabalho é mútuo, não pode ser só do terapeuta, é um trabalho em equipe, a gente tenta identificar estratégias, num primeiro momento, para colocar outras atividades, até a pessoa conseguir se dar sozinha com si mesma, né? Porque às vezes o start para esse comportamento tem a ver com o se sentir sozinho. Então, às vezes, a gente tem que correlacionar primeiro algumas outras atividades e condicionar, para depois ir para uma segunda parte, e aí a pessoa ter mais autonomia e poder ter a escolha, né? Ou uma escolha mais saudável, né? Por exemplo, não ficar o tempo todo no celular, mas ir fazer uma atividade física. Então, no começo, a gente tenta manejar o repertório ali das atividades, tomar consciência e lidar com os sentimentos que faz ter esse tipo de relação. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou. A Cíntia Sanches, psicóloga clínica, aqui falando com a gente sobre amor patológico e ciúme excessivo. Espero que esse conteúdo tenha ajudado a vocês a entenderem e também, se precisarem se identificar com alguma coisa, tá aí a informação. Obrigada, Cíntia, pela participação e obrigada a você também que nos acompanhou aqui na TV e Rádio Câmara Bauru.